Alô galera do canal, passando para mais um pequeno ensinamento. Parece eu tô fazendo vídeos informando, né? Explicando a Santa Missa todinha, né? Em partes. Como é importante para um católico entender, né? A Santa Missa, toda ela, né? O grande sacrifício, né? Que é renovado em toda a Santa Missa, né? Mas hoje eu não vou falar sobre a Santa Missa, não. Eu vou falar sobre o mês da Bíblia, né? Tá quase terminando. Fazer uma pequena reflexão. Hoje é dia 20, né? Tá bem perto de terminar o mês da Bíblia. Na nossa comunidade aqui onde eu moro ainda não teve, nem vai ter encontro, mas também nem outra comunidade vizinha também não tá tendo não, porque a diocese não disponibilizou, né, esses livretinhos que ela disponibilizou o ano passado, né? Para que as pessoas tivessem essas reuniões, né, esses encontros, que geralmente tem muita gente que só só vê falar da Bíblia, né? Só escuta alguma coisa da Bíblia quando tem esses encontros, né? Nas comunidades ou até na matriz, porque não gostam de ler a Bíblia, né? Infelizmente, é uma tristeza, né? É a hora que eu fico me perguntando, por que não ler a Bíblia? Se é a palavra de Deus, se é a sabedoria de Deus, e a gente não quer ler a Bíblia, qual é o motivo, né? Pelo menos uma reflexão, pouca, né? Qualquer texto. O ideal seria você pegar um livro, dar um exemplo, pegar o Evangelho de São Marcos, e ler ele todo, você ia compreender, né? Mas geralmente tem gente que não tem esse tempo, poderia ler, né, o Evangelho do dia, meditando, né? Mas nem isso as pessoas fazem, infelizmente, né? É pouca gente que faz. Mas esse livretinho, galera, que eu tô com aqui do ano passado, da CNBB, ela disponibiliza para a diocese, e a diocese passa para as matrizes e as comunidades, né? Esse livretinho aqui tem muito conteúdo bacana de teologia, né? Mas hoje a gente precisa de apologética. Hoje a defesa das doutrinas pela apologética é muito mais eficaz. Isso é uma constatação clara, né? Já que tem poucos encontros, já que pouca gente se interessa, mas que quando chegasse para fazer esses encontros, que tivesse um conteúdo de apologética, né, em defesa da fé, seria muito mais bacana. Vou dar um exemplo do que é que tem nesse livretinho aqui do ano passado, né? Que é assuntos teológicos. Assuntos teológicos, teologia é para quem já lê muito a Bíblia e tem algum estudo básico, né? Por exemplo, ele ensina que o livro, o ano passado foi tirado todo ele, os encontros do livro de São Marcos, né? Ele ensina que São Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, né? Dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele foi o primeiro a ser escrito, né? Aí esse livretinho vai dando informações, a situação de Marcos, que não, a tradição fala que não conheceu Jesus pessoalmente, né? Mas fala que ele foi um discípulo de São Pedro, né? Aquele que escrevia, né? Todo o conteúdo que São Pedro ia passar, né? Fala que Marcos escreveu exclusivamente para os pagãos que moravam na Roma primitiva, né? Esse livretinho dá informações bem bacanas. Fala que mais ou menos o Evangelho de São Marcos foi escrito no ano, assim tá aqui, né? No ano 70 depois de Cristo, né? Logo naquele conflito dos romanos com os judeus se rebelaram e os romanos acabaram aniquilando totalmente Israel, destruindo totalmente o templo de Jerusalém, né? São coisas de teologia, né? Aí tem algumas passagens para meditar, né? A gente fala do cego Bartimeu e vai falando algumas coisas que poderia levar para o cotidiano, né? Mas que não necessariamente nesse momento que nós estamos vivendo não é necessário, né? Porque o ataque à fé é muito grande, o ataque à fé católica e à doutrina é muito grande, né? Não é que o conteúdo dele seja em vão, o conteúdo dele é bacana, mas o momento que nós estamos vivendo hoje deveria ser muito mais bem aproveitado, não é verdade?
os coordenadores, né? Eu sei que a dificuldade é muito grande, os coordenadores fazem um esforço muito grande para servir a uma comunidade. Não é fácil, não. Trabalhar até aquela correria e servir, se dispor para a comunidade, né? É uma luta de guerreiros, falar a verdade. Mas, quando vem esses estudos, que viesse para melhorar, né? O pouco que a gente pegasse na Bíblia, a gente melhorasse nosso entendimento bíblico, né? Principalmente sobre a defesa da fé, né? Como, por exemplo, como defender sobre um ataque sobre as imagens, como afirmar que São Pedro foi o primeiro Papa, a intercessão dos santos, né? Se prostrar é errado ou não, né? Essas coisas que a apologética traz e que traz com uma eficácia enorme, que aquela pessoa que tem a fé balançada ou que ainda tem dúvidas, né? Aquela pessoa fica firme na fé. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na fila de confissão, aí eu estou sempre meditando sobre o que eu vou, qual é a situação que eu mais falhei para eu me entregar, né? Para eu entregar a Jesus e receber essa bênção e esse perdão, né? Mas eu vejo na fila, né? Muita gente tensa, né? As pessoas tensas porque não estão acostumadas a confessar. Aí eu conversando com uma menina, ela falou para mim que ela tinha medo de falar com os evangélicos, porque os evangélicos lê a Bíblia demais. Eu digo, oh meu Deus. Aí eu perguntei a ela se ela conhecia muito a Bíblia, ela falou que não. Eu digo, por que não se interessa mais ler a Bíblia? É tão bom ler a Bíblia? Ela falou que não é porque tem dificuldade com a leitura e tal, ela não tem paciência. Mas vem esse medo, né? Ela tinha esse medo de conversar com o irmão evangélico. Ela já tinha participado até de muitas seitas protestantes. Ela tinha um receio ainda de usar imagem na casa dela, tinha uma ou duas só. Aí eu fui explicar para ela que não era bem assim, que os irmãos protestantes lêem a Bíblia, mas não de uma maneira aprofundada, mas sim superficial e muitas vezes tendenciosa, né? Se esses pequenos estudos que tem, que a igreja, a Santa Mãe Igreja nos coloca para aprender, fosse uma apologética, essas pessoas, mesmo lendo pouca Bíblia, elas tinham um pouquinho de entendimento para a sua fé não ser abalada por qualquer coisa, né? Infelizmente. Mas os estudos são praticamente teológicos, não é todo mundo que vai entender, né? Alguma reflexão boa sim tem, mas nós estamos precisando muito de apologética, né, galera? Para que a fé no momento da tribulação não caia, né? Pois valeu, galera. Curtam esse vídeo. Fiquem com Deus.